Lia, uma mulher linda e dedicada, porém com autoestima fragilizada, se vê arrependida por ter casado com o primo errado. Depois de anos de traições, ameaças e agressões, a vida lhe dá uma nova oportunidade. Mas será que ela vai conseguir se livrar deste casamento abusivo e viver seu grande amor? Nos siga no canal e acompanhe esta história emocionante e cheia de reviravoltas. A chuva caía fina sobre as ruas de paralelepípedos de Santa Aurora, desenhando reflexos dourados das luzes dos postes. Lia caminhava apressada, protegida por um guarda-chuva preto, sem imaginar que o destino estava prestes a virar uma página esquecida de sua vida. Ao dobrar a esquina do café da praça, seu olhar encontrou um rosto que não via há uma década. Carlos. Alto, elegante em um terno cinza impecável, estava encostado em seu carro. O sorriso dele era exatamente como ela se lembrava. Calmo, seguro, acolhedor. Por um instante, Lia sentiu o chão fugir debaixo dos pés, como se o tempo tivesse parado e todas as memórias adormecidas despertassem de uma vez. Carlos, ao ver Lia, se aproximou com passos firmes. Lia, disse num tom baixo, mas carregado de surpresa e algo mais profundo. Ela sorriu, um sorriso contido, quase tímido. Não sabia ao certo o que sentia, alegria pelo reencontro ou medo do que isso poderia significar. Carlos lhe deu um abraço carregado de saudades. Ficaram em silêncio se olhando, até que Carlos falou: "Vamos tomar um café e conversar?" Atravessaram a rua e se sentaram na cafeteria da esquina. Ao fundo, o tilintar das xícaras e o aroma de café fresco pareciam criar um cenário perfeito para um começo ou um retorno. Mas Lia sabia que sua vida estava longe de ser perfeita. Miguel, seu marido, não reagiria bem a qualquer proximidade do seu primo Carlos. A conversa começou de forma simples. Perguntas sobre o trabalho, sobre velhos conhecidos. No entanto, a cada troca de olhares, uma tensão não dita se instalava. Carlos percebia algo diferente nela, um brilho apagado nos olhos, uma postura retraída. E Lia, mesmo tentando manter a compostura, sentia uma estranha mistura de saudades e inquietação. No fundo, ela sabia que há anos atrás tinha tomado uma decisão errada que marcaria para sempre a sua vida. O café quente entre as mãos de Lia parecia aquecer também lembranças de dias felizes. Enquanto Carlos contava brevemente sobre os anos fora, ela não conseguia evitar que imagens da juventude surgissem. Os dois caminhando pela praça, dividindo segredos no banco de madeira perto da fonte. O som distante da banda da cidade tocando nos fins de semana. Naquela época, Carlos estava sempre por perto, atento a cada detalhe, e Lia, ingênua, não percebia o quanto ele a admirava. Ela se lembrava nitidamente do dia em que o primo de Carlos, Miguel, apareceu pela primeira vez, com aquele jeito expansivo, voz firme e olhar sedutor. Foi como se todo o resto tivesse desaparecido, inclusive Carlos. Por outro lado, Carlos lembrava do quanto gostava de Lia, do jeito engraçado dela, da forma gentil que ela tinha em tratar as pessoas. Ele era apaixonado por ela, mas Lia o via apenas como um amigo fiel. Agora Carlos observava cada gesto de Lia, como quem procura pistas num livro antigo. O que tinha acontecido com aquela jovem radiante? Sua expressão estava mais séria, os ombros levemente curvados, como se carregasse um peso invisível. Ele evitou falar sobre o primo Miguel, mas Lia, sentindo a tensão, mencionou Miguel de forma breve, quase mecânica. Ele está sempre viajando para cuidar da construtora. Carlos assentiu, mas por dentro, algo nele não acreditava totalmente naquela frase. Conhecia o primo e sabia que nem sempre o que ele mostrava era a realidade. Quando saíram do café, a chuva tinha parado, deixando no ar um cheiro fresco de terra molhada. Carlos a acompanhou até o carro e, antes de se despedirem, segurou a porta por um momento. "Lia, se eu voltei. Se precisar de qualquer coisa, qualquer mesmo, você sabe onde me encontrar." Ela sorriu de leve, mas o olhar desviou. Aquela frase ficou ecoando em sua mente durante todo o caminho para casa. E, embora tentasse afastar, sentia que um capítulo adormecido estava prestes a ser reaberto. E dessa vez, talvez não houvesse volta.
Quando Lia chegou em casa, se aninhou no sofá e começou a lembrar do dia do seu casamento. O salão de festas estava iluminado por lustres de cristal, refletindo o brilho das taças e o perfume das flores brancas que decoravam cada mesa. Lia vestia um vestido rendado de mangas delicadas, o cabelo preso num coque com pequenas pérolas presas entre os fios negros. Seus olhos verdes brilhavam mais pelo sonho de um futuro idealizado do que pela realidade que a aguardava. Ao seu lado, Miguel usava um terno azul marinho impecável, o sorriso confiante e a postura de quem estava no controle de tudo. Enquanto a marcha nupcial ecoava, Lia entrava na igreja acreditando que estava se casando com seu grande amor. A cerimônia seguiu sem imprevistos e os aplausos calorosos pareciam confirmar que ela havia feito a escolha certa. No entanto, entre os convidados, Carlos mantinha-se em silêncio, discreto no fundo do salão. Vestia um terno cinza claro e, embora sorrisse educadamente, seu olhar denunciava preocupação. Ao final da festa, quando a pista de dança estava cheia e Miguel brindava com os amigos, Carlos se aproximou para se despedir. "Seja feliz, Lia", disse com um tom que escondia mais do que revelava. Ela sorriu, mas sentiu um aperto inexplicável no peito. Naquela noite, já no quarto de hotel reservado para a lua de mel, Lia percebeu o primeiro detalhe que a incomodou. Miguel, ainda com cheiro de uísque e cigarro, falava mais sobre os negócios e sobre os lucros que esperava obter nos próximos meses do que sobre ela, sobre o futuro juntos ou sobre qualquer gesto de carinho. Quando tentou tocar no assunto da viagem para a costa, ele cortou com um sorriso frio. "Depois a gente vê isso. Não complica agora." Lia não sabia, mas aquele era o primeiro fio da teia que aprenderia por anos. E, ironicamente, a noite em que deveria começar o sonho foi o início de um lento pesadelo. Depois do casamento, Lia se mudou para a cidade e foi morar na casa de Miguel. A casa era ampla e luxuosa, com paredes brancas impecáveis e móveis caros, mas sem calor humano. Lia caminhava pelos corredores silenciosos com passos leves, como se tivesse medo de quebrar a frieza que dominava o ambiente. Lia, agora com 34 anos, ainda conservava sua beleza, mas o brilho dos olhos verdes estava mais opaco. No estúdio de estética que mantinha na cidade, ela sorria para as clientes e mantinha a postura profissional, mas ao voltar para casa, mergulhava em um silêncio pesado. Miguel continuava viajando com frequência, alegando compromissos com a construtora, e quando estava presente, os momentos eram marcados por críticas sutis. "Esse vestido não te favorece. Você precisa cuidar mais da sua aparência. Não seja tão fraca, Lia." Numa noite chuvosa, Miguel chegou mais tarde do que o habitual, trazendo no rosto um sorriso que Lia já aprendera a temer. Sentou-se à mesa, serviu-se de vinho e começou a falar sobre uma nova obra em uma cidade vizinha. Lia, tentando participar da conversa, perguntou sobre os detalhes do projeto. Ele a interrompeu com um olhar duro. "Não é da sua conta. Você não entenderia." Ela baixou os olhos, sentindo a velha ferida da humilhação arder novamente. A cada dia, sentia que sua voz dentro do próprio casamento se tornava mais fraca, quase inexistente. Sozinha no quarto, naquela noite, Lia ficou olhando para a chuva escorrendo pela janela. Pensou em como havia sonhado com uma vida de amor e companheirismo e em como aquilo parecia cada vez mais distante. Foi nesse momento que um pensamento proibido voltou à mente. Carlos estava na cidade. O reencontro recente no café tinha mexido com algo dentro dela, não apenas por memórias antigas, mas pela forma como ele a olhara, como se realmente a visse. Pela primeira vez em muito tempo, Lia se perguntou se ainda havia um caminho de volta para si mesma. Na mesma semana, Carlos estava no seu novo escritório de advocacia que montara em Santa Aurora. Quando olhou pela janela, viu Lia atravessando a rua. Ela usava um vestido simples azul marinho e carregava uma pasta com papéis. A postura estava ereta, mas havia algo nos movimentos dela, um certo cansaço, um peso no olhar, que lhe chamou a atenção. Impulsivamente, ele saiu para encontrá-la. "Lia, espera", Carlos chamou. "Você aceita tomar um café comigo?" No café, sentaram-se próximos à janela, como da primeira vez.
Lia falava sobre o estúdio, tentando manter a conversa leve. Mas Carlos notava que as respostas eram curtas, como se houvesse um muro invisível ao redor dela. Ele tentou conversar mais, porém, Lia falou que tinha uma cliente, se levantou e foi embora. Naquela noite, já em casa, Carlos recordou-se de Miguel. Lembrou-se de como o primo sempre fora impulsivo, sedutor e com um gosto por ostentação. Decidiu fazer algo que sabia ser arriscado: usar seus contatos para obter informações sobre as viagens de Miguel. Uma semana depois, recebeu a primeira pista. Um amigo advogado de outra cidade mencionou tê-lo visto diversas vezes acompanhado de uma mulher e uma criança pequena. Carlos sentiu o sangue gelar. Antes de qualquer decisão, precisava de provas concretas. Passou a observar Miguel discretamente, sem que ele soubesse o interesse de Carlos. Enquanto isso, continuava a encontrar Lia sob pretextos simples: tomar café, avaliar documentos do estúdio. A cada encontro, sentia mais raiva ao perceber como ela se retraía sempre que o assunto era o marido. Carlos sabia que ainda era cedo para falar, mas algo dentro dele já havia decidido. Custasse o que custasse, ele descobriria toda a verdade. Numa tarde cinzenta, Carlos foi até a cidade vizinha para uma audiência no fórum. Foi quando encontrou o seu amigo advogado. O amigo lhe falou mais sobre o que sabia de Miguel e passou o endereço que ele conseguiu em um documento registrado no cartório. Carlos foi até lá. Estacionou seu carro próximo da casa. Com o coração acelerado, ele observava de longe uma casa bonita, cercada por um jardim bem cuidado. Através da janela, viu uma mulher sorridente e uma criança brincando no quintal. O cenário parecia simples, mas a cena era devastadora. Ele reconheceu Miguel conversando descontraidamente com aquela mulher, como se a vida dupla fosse natural para ele. O choque foi uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Carlos fez questão de fotografar discretamente, sabendo que essas imagens seriam suas provas sobre a traição. Voltando para Santa Aurora, a mente não parava de pensar em Lia. Ela merecia saber a verdade. Mas como contar algo tão devastador sem destruí-la ainda mais? No fundo, ele sabia que nunca esqueceu o sentimento que tinha por Lia. Mas ao reencontrá-la, o sentimento ressurgiu ainda mais forte. Porém, ela era a esposa do seu primo e não queria magoá-la, mas também não queria ver aquela tristeza constante no olhar dela. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. Carlos tornou-se uma presença ainda mais constante, oferecendo apoio silencioso. Lia, por sua vez, começou a sentir que o muro que a isolava lentamente começava a ceder. Em silêncio, ambos sabiam que um conflito muito maior estava por vir. A sombra da mentira de Miguel pairava sobre Carlos e ele não sabia o que fazer. Quando se encontrou com Lia no estúdio de estética, tentou ser cauteloso, tentando não revelar o que sabia, mas sua preocupação era evidente. Ela notou a mudança em seu olhar e perguntou hesitante: "Carlos, o que está acontecendo?" Ele segurou a mão dela com um peso na voz. "Eu sinto que você não está feliz e quero te ajudar." Lia se afastou e falou que ele estava enganado. Deu um sorriso forçado e mudou de assunto. À noite, Lia sentia o peso do silêncio na casa vazia. Miguel estava viajando e ela já estava acostumada com a solidão. Foi quando Miguel entrou pela porta e falou em tom seco: "O que tem para o jantar?" Lia deu um sorriso forçado e falou que estava fazendo um risoto de cogumelos. "Você sabe que eu não gosto disso", respondeu Miguel de um jeito ríspido. "Me desculpe, Miguel, mas você não avisou que viria." Miguel seco respondeu: "Eu preciso avisar quando vou jantar na minha própria casa?" Lia baixou o olhar. "Você é uma inútil mesmo. Não sei por que me casei com você." Pegou o prato e jogou com força na direção dela. Em seguida, bateu a porta e saiu. Lia ficou ali, as lágrimas escorrendo no rosto e ela juntando os cacos. Sabia que ele tinha atravessado uma linha tênue. As agressões que eram emocionais estavam virando agressões físicas. Ela pensou que precisava agir. No dia seguinte, assim que acordou, Lia foi para a cozinha preparar o café enquanto Miguel ainda estava dormindo. Um súbito de coragem e decisão tomou conta dela.
Lia pegou uma xícara de café, se sentou e ficou esperando Miguel acordar. Quando ele apareceu na cozinha, ela falou num impulso: "Quero me separar." Miguel, com olhos arregalados, ficou em silêncio. Depois deu uma gargalhada nervosa. "Não vou me separar. Você é minha mulher. Você será para sempre minha." Virou as costas e saiu. Lia ficou em silêncio e, pouco depois, começou a chorar. Teria que lutar e ser forte para se livrar de Miguel. Naquela tarde, Lia estava parada na rua. Parecia perdida, distante, sem saber para que lado ir. Foi quando Dona Sônia, mãe de Carlos e tia de Miguel, uma senhora amável e observadora, passou a mão nas costas de Lia e perguntou: "Você está bem, minha querida?" Lia parecia estar em outro mundo e acordou com as palavras da senhora. "Sim, Dona Sônia. Só estou um pouco cansada." Dona Sônia deu um sorriso e falou: "Venha, vamos para a minha casa tomar um chá." Quando chegaram lá, a senhora, com a sabedoria que a idade lhe trouxe, percebeu que Lia estava com problemas. Então, de um jeito delicado, falou para Lia desabafar que ela iria lhe ajudar. Dona Sônia pegou a sua mão e falou: "Você está carregando uma tonelada nas costas. Está na hora de você soltar o peso. Se abra comigo, minha filha." Lia não aguentou a emoção e começou a chorar. Dona Sônia ficou sentada ao lado dela, segurando a sua mão, sem falar nada. Quando Lia se acalmou, as palavras começaram a surgir, e pouco a pouco ela falou tudo o que estava vivendo desde que casou. Os deboches, as agressões verbais, a manipulação psicológica e a solidão que ela vivia no casamento. Depois de algumas horas de conversa, Lia saiu dali mais leve, e com o conselho para se separar o mais breve possível. Naquela mesma noite, Carlos foi à casa da mãe. A senhora, com um misto de preocupação e medo, decidiu falar para o filho o que Lia havia lhe falado. Carlos ouviu tudo. Uma raiva tomou conta dele. Queria sair correndo, ir até a casa de Lia e tirar ela de lá. Mas a mãe dele falou para ele se acalmar. "Vamos agir da forma correta." Na manhã seguinte, Carlos mandou uma mensagem para Lia. "Bom dia, Lia. Precisamos conversar." Aquela noite estava fria e a chuva batia ritmada contra as janelas do estúdio de estética onde Lia fechava o expediente. As luzes amarelas do lugar projetavam sombras nas paredes, dando ao ambiente um ar quase íntimo. Carlos chegara trazendo consigo um envelope. Sentaram-se frente a frente, o silêncio se alongando entre palavras não ditas, olhares que falavam mais do que qualquer frase poderia expressar. Carlos colocou o envelope no centro da mesa e falou: "Desculpe-me por isso, mas preciso te revelar algo." Lia, assustada, pegou o envelope, fez um breve silêncio. As mãos trêmulas pegaram as fotos que Carlos lhe entregara. Cada imagem mostrava uma verdade dolorosa. Miguel sorridente com a outra mulher e uma criança na cidade vizinha. O peso da traição esmagava seu peito, e um misto de raiva e tristeza fervia dentro dela. Carlos, com o rosto suavizado pela luz tênue, estendeu a mão e tocou delicadamente a dela. "Lia, você não precisa passar por isso sozinha. Eu sempre estive aqui e estarei enquanto você me deixar." Ela sentiu a voz dele firme, porém doce, atravessando a armadura que construiu ao longo dos anos. Lágrimas começaram a escapar silenciosas, misturando-se à vulnerabilidade que finalmente aceitava mostrar. Pela primeira vez, se sentiu acolhida. Era como se um espaço escondido dentro dela começasse a se abrir, convidando-o para um recomeço. Entre confidências sussurradas e pausas carregadas de significado, Lia revelou medos e sonhos esquecidos, enquanto Carlos ouvia com uma paciência e ternura que jamais experimentara. O tempo parecia suspenso naquela pequena sala, onde dois corações separados por escolhas mal feitas encontravam uma razão para bater mais forte. Naquele instante, a linha tênue entre amizade e amor começava a se borrar, deixando no ar uma promessa silenciosa, ainda não dita, mas profundamente sentida. Lia voltou para casa, sentou-se na sala silenciosa da mansão. Junto dela estava o envelope. Ficou esperando até que a porta se abriu bruscamente.
Miguel entrou, o olhar frio e os lábios contraídos, como se soubesse que aquela paz aparente estava por um fio. Sem hesitar, Lia ergueu o envelope na direção dele. Quem são eles, Miguel? Há quantos anos você está me traindo? A voz dela soava firme, mas sua alma estava despedaçada. Miguel aproximou-se impiedoso. Se eu estou te traindo, a culpa é sua por ser uma mulher fraca e sem graça. Ela recusou-se a ceder, o medo se transformando em determinação. Eu mereço respeito, não mentiras e humilhações. Um silêncio tenso tomou conta da sala, Lia saiu e se trancou no quarto. Naquela noite, algo dentro de Lia mudou para sempre. A submissão que aprendia começou a se desfazer, dando lugar a uma força inédita. Embora ainda vulnerável, ela soube que não estaria sozinha. Carlos, mesmo à distância, era um farol na escuridão, oferecendo apoio e esperança. O caminho à frente seria difícil, perigoso até, mas Lia finalmente estava pronta para lutar pelo direito de ser feliz. A tempestade só estava começando e o amor e a coragem seriam suas maiores armas. Na manhã seguinte, Lia sentia o peso do silêncio na casa vazia, enquanto fazia as malas. Cada objeto embalado representava uma parte da vida que ela estava deixando para trás. O dia da saída foi marcado por um confronto tenso. Miguel apareceu inesperadamente, olhos faiscando raiva e ciúmes possessivos. Vai embora, mas saiba que vai se arrepender. Eu vou fazer você pagar caro por isso. Lia, embora temesse, respondeu firme. Não vou mais aceitar ser a vítima da sua violência. Minha vida vai começar agora. Enquanto se afastava, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Lia alugou um pequeno apartamento no mesmo prédio onde ficava a sua sala de estética, e aquele lugar pequeno e modesto se tornou o seu refúgio. À medida que Lia buscava reconstruir sua vida, as ameaças de Miguel aumentavam. Várias ligações e mensagens ameaçadoras nas redes sociais. Cada passo era um teste de coragem, e Carlos estava ao seu lado, um pilar de força e ternura. Entre encontros protegidos e conversas íntimas, o sentimento deles crescia, mostrando que, mesmo diante do medo, a esperança e a paixão podiam florescer. A manhã estava cinzenta quando Lia recebeu a mensagem inesperada. Precisamos conversar. Eu estou sentindo sua falta. Era de Miguel. O coração dela acelerou. Não por saudade, mas pelo peso das memórias que vinham à tona. As colegas e clientes da estética falaram para ela não ir. Carlos, ao saber, insistiu para que ela não fosse. Mas Lia, movida pela necessidade de encerrar ciclos, aceitou encontrar o ex-marido, desde que fosse num café movimentado à luz do dia. Miguel chegou impecavelmente vestido, com o sorriso treinado e um buquê de flores nas mãos. Seus olhos fingiam humildade, mas havia um brilho calculista. Ele pediu desculpas com voz baixa, falando sobre saudade, erros e a promessa de ser um homem diferente. Falou de noites sem dormir e da solidão que o consumia. Lia, embora ouvisse, sentia no íntimo que aquelas palavras não passavam de um roteiro decorado. Quando ela se levantou para ir embora, Miguel segurou sua mão com força, o sorriso se desfazendo por um instante. Eu ainda sou seu marido, e não vou deixar você me trocar assim. O tom frio fez Lia perceber que aquele encontro não era sobre perdão, mas sobre controle. Lia teve certeza de que a guerra ainda não tinha acabado. Após o café, Miguel se tornou mais obsessivo. O telefone de Lia vibrava insistentemente na mesa, mensagens não respondidas de Miguel que soavam como ameaças veladas. Você não sabe com quem está mexendo, dizia uma delas. Ao lado, Carlos a observava com preocupação contida, oferecendo abrigo e segurança, mas sem jamais pressionar. As noites de Lia tornaram-se uma mistura de vigilância constante e ansiedade. Cada toque do telefone fazia seu coração acelerar, esperando o pior. Miguel não poupava esforços para atormentá-la com perseguições discretas e até rumores espalhados pela cidade que tentavam manchar sua reputação. Em uma dessas ocasiões, Lia percebeu um carro escuro seguindo-a de perto até o estúdio. O medo se transformou em pânico.
mas ela conseguiu chegar em segurança. Carlos nunca havia sido tão firme e decidido. Nos encontros protegidos, ele a envolvia com um cuidado que a encantava e também com uma paixão contida que crescia a cada dia. "Você não está sozinha, Lia. Vou fazer o que for preciso para garantir sua segurança", prometeu ele, segurando suas mãos com força. As palavras confortavam, mas Carlos sabia que Miguel era perigoso e que isso ainda estava longe de acabar. Carlos decidiu contratar um amigo policial para vigiar Lia. O homem ficava algumas horas por noite na frente do prédio de Lia. A tensão entre proteção e ameaça criava um clima elétrico ao redor deles, tornando cada momento juntos um refúgio precioso. Apesar do medo que os cercava, Lia sentia que finalmente estava encontrando sua voz e seu valor. A amizade estava virando amor, que florescia em meio às dificuldades, trazendo luz onde antes havia sombra. Cada toque, cada olhar entre eles carregava uma promessa silenciosa. Mas a batalha estava longe do fim. Lia ainda estava longe de se livrar da possessividade de Miguel. Alguns dias depois, a madrugada estava silenciosa. Lia dormia em seu pequeno apartamento. O amigo de Carlos, que vigiava algumas horas por noite, já tinha ido embora. Foi quando o silêncio foi quebrado apenas pelo som de passos na escada do pequeno prédio. Miguel apareceu inesperadamente e conseguiu abrir a porta. Em silêncio, foi até o quarto. Os olhos injetados de raiva, palavras afiadas como lâminas. "Você acha que pode fugir de mim? Deixar tudo para trás assim?" Sua voz ecoava pelo corredor, carregada de ameaça e possessividade. Lia acordou assustada. Tentou se manter firme, mas o medo apertava seu peito, fazendo suas mãos tremerem. Quando a tensão atingiu seu ápice, Lia pegou o celular e ligou para o primeiro número que apareceu no histórico de chamadas. Carlos atendeu a ligação preocupado e começou a ouvir vozes no fundo da ligação. Em um rompante, ele pegou o carro e dirigiu o mais rápido que podia. Em poucos minutos, chegou ao apartamento de Lia. A porta se abriu com força e Carlos entrou sem hesitar, colocando-se entre Lia e Miguel. O olhar de Carlos era duro, decidido, a voz firme. "Chega, Miguel. Você não vai mais ameaçar ninguém aqui." A presença dele era um escudo invisível, protegendo Lia da tempestade que o marido abusivo trazia. Miguel hesitou por um momento, o rosto contorcido entre fúria e surpresa, antes de recuar, mas deixando claro que aquela guerra ainda não estava ganha. Naquela noite, enquanto chorava tremendo, Lia se aninhava nos braços de Carlos. Sentiu a segurança de estar protegida não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As feridas ainda estavam abertas, mas a força da presença de Carlos lhe dava esperança. Alguns dias depois daquela noite, o ar estava carregado de uma tensão doce e quase palpável. Lia e Carlos se encontraram no jardim silencioso da casa de Dona Sônia. A luz dourada do entardecer acariciava seus rostos, enquanto olhares demorados diziam tudo o que as palavras ainda não ousavam revelar. Lia, com os cabelos soltos, vestia uma blusa branca de tecido leve que dançava com a brisa, enquanto Carlos trajava uma camisa azul clara, a manga dobrada casualmente. Eles caminhavam lado a lado. Carlos falou que estava investigando melhor sobre os negócios de Miguel e que acharia alguma forma de afastá-lo de Lia. Carlos parou, segurou delicadamente o rosto de dela entre as mãos e seus olhos verdes encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Sentindo o calor que começava a crescer entre eles, uma chama que há muito tempo se mantinha escondida atrás de medos e silêncio. Por um instante, o mundo pareceu diminuir. O tempo se curvou em torno daquele momento único. Então, com uma suavidade que revelava todo o respeito e desejo contido, ele inclinou-se e seus lábios se encontraram num beijo terno, que era ao mesmo tempo promessa e libertação. Lia correspondeu, deixando que cada sensação a atravessasse, sentindo o calor do toque e a segurança daquele abraço. O beijo foi crescendo, tornando-se mais profundo. Uma dança delicada entre paixão e cuidado, que selava uma nova fase de sua história. Quando finalmente se afastaram, os olhos brilhavam de emoção, e um sorriso tímido surgiu nos lábios dela. Ali,
Naquele instante, ela teve certeza que no passado fez a escolha errada. Carlos era seu amigo, sempre esteve ao seu lado lhe protegendo. Mas ela preferiu ficar com Miguel. O arrependimento tomou conta dela. Me desculpe, Carlos, eu agi errado. Fui imatura no passado e me deixei levar pelo momento. Carlos passou a mão em seus cabelos e sussurrou: Eu sempre gostei de você, mas respeitei seu espaço. Depois do seu casamento com meu primo, precisei me afastar. Mas agora eu estou aqui, pronto para encarar qualquer dificuldade ao seu lado. Com aquelas palavras, Lia soube que o amor que os unia finalmente encontrava voz e forma. Um amor capaz de curar, proteger e transformar. Do outro lado da cidade, Miguel estava em seu escritório luxuoso, as mãos cerradas ao redor do copo de uísque enquanto observava pela janela. A raiva crescia dentro dele, alimentada por rumores e olhares cruzados que começava a notar em Santa Aurora. Alguém havia lhe sussurrado sobre encontros frequentes entre Lia e Carlos. Miguel sentiu a fúria explodir como uma tempestade. Ele não iria permitir que Lia fosse tirada dele, mesmo que a relação já estivesse destruída há muito tempo. O ciúme se transformou em obsessão, e ele não aceitaria perder Lia para o seu primo. Miguel estava decidido a usar todos os recursos à sua disposição para recuperar o que considerava seu, custasse o que custasse. Enquanto isso, Lia e Carlos ainda desfrutavam da recente intimidade, alheios ao quanto o perigo se aproximava. O beijo, que simbolizava a esperança e o renascimento, agora também era o gatilho para uma nova batalha. Os dias foram passando. Carlos e Lia se aproximaram ainda mais. Além de amigo, Carlos agora tinha se tornado o porto seguro de Lia. Ele mandou uma mensagem cedo para ela. Você aceita jantar na minha casa hoje? Lia confirmou e passou o dia todo ansiosa, na expectativa para o jantar. À noite colocou um vestido azul, leve e elegante. Passou uma maquiagem suave e amarrou o cabelo com um rabo de cavalo. O silêncio da noite envolvia a casa de Carlos com um manto de intimidade e paixão. A luz suave das velas lançava sombras dançantes nas paredes, enquanto Lia e Carlos se encontravam na sala, os olhares carregados de desejo contido e ternura. O vestido de Lia deslizava delicadamente sobre sua pele clara, realçando suas curvas naturais e o brilho verde intenso dos olhos. Carlos estava de camisa desabotoada, revelando o peito firme. Os dois sentaram-se lado a lado no sofá e tomaram uma taça de vinho. Carlos colocou uma música suave. Conversaram sobre a época da escola, sobre as experiências que ele teve no tempo que morou fora da cidade, sobre as viagens que ele fez. Carlos era descontraído, bem-humorado, e Lia ouvia tudo atentamente. Se imaginado como sua vida teria sido melhor se tivesse feito a escolha certa no passado. Ela ficou em silêncio e uma sombra tomou conta do seu olhar. Carlos percebeu e se aproximou dela. Não fique assim. Agora estamos aqui e podemos viver muitas coisas boas juntos. A mão dele percorreu lentamente o contorno do rosto dela. Eles se aproximaram devagar, deixando que o tempo desacelerasse a cada toque, a cada suspiro compartilhado. O primeiro beijo da noite foi um prelúdio que despertava sentidos, mas não apressava o momento. A pele arrepiava sob carícias delicadas. Os corpos entrelaçavam-se numa dança onde respeito e paixão se encontravam. Entre sussurros, confidências e toques suaves, Lia sentiu-se mais viva do que nunca. Uma mulher redescobrindo seu desejo, sua força e paixão. Quando a noite avançou, o quarto se tornou um refúgio onde o passado doloroso parecia dissolver-se, substituído pela promessa de um futuro construído com amor e confiança. Cada gesto, cada toque, era um poema silencioso que selava a união de duas almas que, mesmo após tantas tempestades, encontravam no outro a paz e o calor tão desejados. Naquela primeira noite, Lia e Carlos não apenas entregaram-se ao amor físico, mas abriram as portas para uma transformação profunda e definitiva. O dia amanheceu mais leve para Lia, e ela se viu apaixonada por Carlos. Além de protetor, Carlos era um homem seguro, atraente e muito encantador. Ele levou Lia para casa e foi trabalhar, na promessa de se encontrarem mais tarde.
No fim do dia, Carlos saía do escritório e encontrou seu carro com o vidro quebrado. Tinha um bilhete no banco do passageiro. "A Lia é minha. Se continuar se metendo comigo, ela vai pagar o preço." O sangue de Carlos ferveu. Ele guardou o bilhete e decidiu que não ficaria apenas esperando a próxima jogada. Agora, ele iria até o fim para proteger Lia e derrubar Miguel de uma vez por todas. Carlos chegou à casa de Dona Sônia. A senhora tinha convidado Carlos e Lia para o jantar. Lia percebeu de imediato a tensão em seu rosto. Ele lhe mostrou o bilhete, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Lia respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e indignação. "Eu não aguento mais viver assim, Carlos." Sua voz tremia. "Ele não vai parar." Carlos se aproximou, tocando o rosto dela com delicadeza. "Então nós vamos parar ele, de vez." A firmeza em sua voz fez Lia acreditar que havia uma saída. Os três jantaram e depois passaram a noite sentados à mesa da cozinha traçando um plano. Carlos já tinha algumas suspeitas sobre as fraudes na empresa de Miguel, mas precisavam de mais provas para que a denúncia fosse incontestável. Lia, que conhecia parte das pessoas que trabalhavam com o ex-marido, decidiu tentar conversar discretamente com uma antiga funcionária que havia sido demitida injustamente por ele. Enquanto falavam, os olhares se cruzavam e mesmo no meio da tensão, havia um calor entre eles impossível de ignorar. Carlos segurou a mão de Lia por mais tempo do que o necessário e ela sentiu o coração acelerar. Não era apenas uma aliança contra Miguel. Havia amor, cumplicidade e desejo. "Ele não vai destruir mais nada em sua vida", prometeu Carlos apertando a mão dela. Ao amanhecer, os dois já tinham um esboço de como agir. Era arriscado, mas Carlos estava disposto a se expor se isso significasse libertar Lia de vez. Na manhã seguinte, Carlos e Lia colocaram o plano em ação. Lia, com o coração acelerado, ligou para Márcia, a ex-funcionária de Miguel. Depois de alguns minutos de conversa tensa, conseguiu convencê-la a se encontrar num café discreto da cidade. Márcia chegou nervosa, olhando por cima do ombro, mas quando Lia explicou que queria ajudar a denunciar Miguel, a expressão dela mudou para um misto de alívio e revolta. "Eu guardei cópias de documentos", confessou. "Se cair nas mãos certas, ele não vai escapar." Enquanto isso, Carlos usava seus contatos para levantar informações financeiras e movimentações suspeitas da empresa de Miguel. Em poucos dias, eles tinham um dossiê robusto, mas cada passo que davam parecia acender um radar no ex-marido. Miguel começou a mandar mensagens enigmáticas para Lia. "Você não sabe com quem está mexendo." Ainda dá tempo de desistir. Carlos percebeu que Miguel estava mais atento. Ao voltar para casa uma noite, encontrou o portão da garagem entreaberto, algo que ele tinha certeza de ter fechado. Não havia sinais de arrombamento, mas a sensação de que alguém havia estado ali o deixou em alerta. "Ele sabe que algo está acontecendo", disse Carlos a Lia, olhando-a nos olhos. "Precisamos acelerar antes que ele faça alguma loucura." 3 dias depois, a noite caía silenciosa sobre o bairro quando Miguel, tomado por um misto de raiva e ciúme, estacionou o carro em frente à casa de Dona Sônia. As luzes da sala estavam acesas e ele podia ver pela janela Carlos e Lia conversando ao redor da mesa. Aquela visão acendeu ainda mais o fogo que o consumia. Sem se anunciar, Miguel atravessou o portão e bateu a porta com força. Dona Sônia, surpresa, abriu apenas o suficiente para ver quem era. "O que você quer aqui, Miguel?" Mas ele ignorou o aviso e empurrou a porta, entrando de forma brusca. Miguel entrou na sala, os olhos faiscando de raiva. Ele olhou primeiro para Carlos, depois para Lia, e um sorriso sarcástico deformou seu rosto. Carlos se levantou imediatamente, posicionando-se à frente de Lia. O clima ficou tenso, o ar carregado de hostilidade. Miguel apontou o dedo para Carlos. "Então é isso?" disse, a voz baixa, mas carregada de veneno. "Minha mulher e o meu querido primo, que belo casalzinho vocês formam." Lia tentou intervir, mas Miguel estava fora de si. A discussão aumentou de tom, e quando ele avançou um passo a mais, Carlos reagiu, empurrando-o para manter distância. Lia tentou manter a postura. "Miguel, você não tem o direito de aparecer aqui."
Cale a boca, ele gritou, avançando um passo. Você pensa que pode me humilhar assim? Carlos se colocou imediatamente entre os dois. Você não vai falar com ela desse jeito. Miguel soltou uma risada amarga. Sempre o herói, não é, Carlos? Mas eu sei o que vocês estão fazendo. Essa sua brincadeira de reunir provas contra mim vai custar caro. Lia sentiu as mãos tremerem, mas se manteve firme. O que vai te destruir não é o que nós fazemos. É o que você fez, Miguel. Os três ficaram frente a frente, a tensão cortando o ar como uma lâmina. A chuva lá fora parecia ecoar a fúria que tomava conta da sala. Miguel se aproximou mais, o rosto a centímetros do de Carlos. Dona Sônia, assustada, correu para o telefone e ameaçou chamar a polícia. Encarando Carlos com um olhar de ódio puro, Miguel cuspiu as palavras. Isso não acaba aqui. Ele apontou para os dois, quase cuspindo as palavras. Vocês vão se arrepender. Sem esperar resposta, saiu batendo a porta com tanta força que o som reverberou pela casa. Carlos e Lia se olharam, sabendo que a guerra tinha acabado de atingir o ponto mais perigoso. Carlos não conseguia tirar da cabeça a cena do confronto na casa de Dona Sônia. O olhar de ódio de Miguel, a ameaça velada, tudo indicava que ele não iria parar. Mas Carlos já estava decidido. Não ficaria esperando o próximo golpe. Na manhã seguinte, foi até a empresa de Miguel. Esperou o momento em que ele saía sozinho do prédio e o abordou no estacionamento, com postura firme e olhar fixo. Miguel, essa palhaçada precisa acabar. Começou Carlos, a voz controlada, mas carregada de tensão. Se você não deixar a Lia em paz e assinar a separação, vou pessoalmente até a casa da sua outra família e contar tudo sobre quem você realmente é. Miguel sorriu de canto, tentando disfarçar o incômodo. Você não faria isso. Faria sim, ela vai saber de tudo, de que você é casado e, mesmo assim, formou outra família. Carlos deu um passo à frente, reduzindo a distância. Eu já tenho provas suficientes dos contratos falsos, do desvio de dinheiro. Se for preciso, entrego tudo ao Ministério Público. O semblante de Miguel endureceu. Ele tentou manter o tom provocador, mas a ameaça havia atingido o ponto certo. Carlos sabia que tinha encostado o rival contra a parede. Antes de se afastar, deixou claro: eu não tenho medo de você, Miguel. E se tocar na Lia mais uma vez, não vai ter canto onde possa se esconder. Miguel ficou parado, vendo Carlos se afastar, mas por trás de seu olhar de raiva havia agora um traço de preocupação. Ele sabia que Carlos não estava blefando. Miguel passou o resto do dia remoendo as palavras de Carlos. A ameaça de expor suas fraudes e revelar tudo à esposa soava como uma corda no pescoço, que começava a apertar. No entanto, seu orgulho e seu temperamento explosivo não permitiam recuar. Nos dias seguintes, Miguel começou a agir com cautela. Ele rondou discretamente no trabalho de Lia, observando-a à distância. Em uma manhã, ele ficou parado esperando Lia chegar. Apesar dos cuidados de Carlos, Lia começou a sentir uma estranha sensação de ser seguida. A tensão cresceu, e Carlos percebeu que Miguel não pretendia recuar. Carlos passou a noite em claro, revendo mentalmente cada palavra do confronto com Miguel. Lia dormia ao seu lado, exausta e ainda abalada, enquanto ele segurava o bilhete ameaçador que encontrara dias antes. Ele não vai parar, e eu não posso continuar reagindo apenas quando ele ataca, pensou, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Foi então que decidiu. Iria direto à fonte, a mulher que vivia ao lado de Miguel sem saber quem ele realmente era. Na manhã seguinte, Carlos estacionou o carro diante de uma casa elegante num bairro de classe alta. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher alta, de olhar educado, mas levemente desconfiado, abriu a porta. Bom dia. Você é a senhora Renata? Perguntou Carlos. Sim, e o senhor é? Meu nome é Carlos, primo de Miguel. Eu sei que isso vai soar estranho, mas o que tenho para dizer é importante e pode mudar a forma como você vê o seu marido. Renata franziu o senho, ainda hesitante, mas abriu espaço para que ele entrasse. Carlos se sentou na sala impecável e, sem rodeios, começou. Miguel é meu primo e, infelizmente, nos afastamos, devido ao comportamento agressivo dele. Renata o encarou e Carlos continuou.
O que vou falar é muito grave. Antes de você, ele foi casado com Lia, uma mulher maravilhosa que ele destruiu emocionalmente. E agora, ela está tentando se separar dele. Mas Miguel não aceita e está ameaçando-a. Renata o encarou em silêncio, as mãos tremendo levemente. Você está me dizendo que ele... Carlos assentiu. Ele nunca te contou, não é? A expressão dela mudou de confusão para raiva. Não. Mas agora ele vai ter que explicar. Carlos sabia que a partir daquele momento, a vida de Miguel começaria a ruir por dentro, e essa seria apenas a primeira peça do dominó a cair. Miguel estava se sentindo acuado. Ficou sabendo que Carlos tinha revelado a Renata que ele era casado, mas ele não estava disposto a aceitar a derrota. Contratou pessoas para amedrontar Lia. Em uma noite, enquanto ela chegava ao estúdio, percebeu um grupo de homens observando atentamente seus passos. O medo voltou a apertar seu peito, mas a presença firme de Carlos ao seu lado era um escudo contra o desespero. Carlos, mais decidido do que nunca, começou a reunir tudo o que tinha de provas sobre as fraudes de Miguel. Sabia que ele era um homem ambicioso, que gostava de ostentar e vivia de aparências. Com certeza não queria perder o império que tinha conseguido através de fraudes e trapaças. Em meio a pilhas de documentos, Carlos revisava com atenção cada detalhe das empresas de Miguel. Além disso, começou a planejar medidas legais e de segurança para Lia. Finalmente eles conseguiram uma medida protetiva. Miguel estava proibido de se aproximar dela. Carlos tomou a decisão de confrontar o primo novamente. Agora tinha provas suficientes sobre as suas fraudes e também tinha em mãos a medida protetiva de Lia. Carlos entrou no prédio da empresa de Miguel como quem atravessa um campo de batalha. O segurança tentou barrá-lo, mas a firmeza em seu olhar e a pasta que carregava bastaram para que fosse autorizado a subir. No 15º andar, a porta da sala de Miguel estava entreaberta e o som seco de teclas sendo pressionadas preenchia o ar. Que surpresa! Miguel ergueu os olhos do computador com um sorriso carregado de ironia. Veio implorar para eu deixar vocês em paz? Carlos fechou a porta com calma e colocou a pasta sobre a mesa. Não, vim te dar uma última chance antes que tudo acabe para você. Miguel arqueou uma sobrancelha. Última chance? Você não tem nada contra mim. Carlos abriu a pasta e começou a espalhar documentos, fotos e pendrives. Aqui estão cópias de contratos falsificados, notas frias, transferências para contas fantasmas, tudo detalhado e pronto para ser entregue ao Ministério Público. O sorriso de Miguel vacilou. Ele se inclinou para a frente, tentando manter a postura de poder. Você está blefando. Não estou, disse Carlos, a voz baixa e controlada. E você sabe disso. Agora tenho o que preciso para que passe anos atrás das grades. Além disso, saiu a medida protetiva. Carlos jogou a cópia do documento sobre a mesa. Se quiser evitar isso, vai assinar a separação de Lia e vai me prometer que nunca mais chega perto dela. Miguel respirou fundo, tentando pensar rápido, mas o suor começava a brilhar em sua testa. Aquele era um jogo em que ele, finalmente, não tinha cartas boas na mão. Está bem, disse por fim a voz mais baixa. Eu deixo Lia em paz. Carlos pegou de volta a pasta sem tirar os olhos dele. Cumpre sua palavra, Miguel, porque senão, da próxima vez eu não venho conversar. Eu vou direto à promotoria. Ao sair, Carlos sentiu um alívio intenso, mas também sabia que com um homem como Miguel, promessas podiam ser frágeis. Era preciso estar atento, mas pela primeira vez via um horizonte de paz para ele e Lia. Lia estava na cozinha do seu pequeno apartamento, preparando café, quando ouviu o som de batidas leves na porta. Perguntou quem era e Carlos respondeu. Ao abrir a porta, percebeu que havia algo diferente nele. Seus ombros estavam mais leves e o olhar aliviado. Você conseguiu? Perguntou sem conseguir disfarçar a ansiedade. Carlos sorriu de canto e deixou a pasta sobre a mesa. Miguel está acuado. Mostrei todas as provas das fraudes dele. Agora ele sabe que, se insistir em te perseguir, eu vou direto ao Ministério Público. Ele prometeu que vai deixar você em paz. Lia se sentou, sentindo um peso enorme sair de seu peito.
Não sei nem como te agradecer, Carlos. Você não só me defendeu, você me devolveu a paz que eu achei que nunca mais teria. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Eu só fiz o que qualquer homem faria pela mulher que ama, e não pretendo mais esconder o que sinto. Quero estar ao seu lado de verdade, sem medo, sem ameaças. Os olhos de Lia marejaram. Eu também quero mais do que tudo. Já que agora podemos respirar, disse Carlos, com um tom mais leve. O que acha de planejarmos uma viagem? Só nós dois, longe daqui, para recomeçar de verdade. Eu consigo trabalhar um tempo à distância. Pegamos férias prolongadas e vamos para a minha casa no litoral. Lia sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que aquele sonho poderia se tornar realidade. Mas no fundo, uma parte dela ainda temia que Miguel não fosse homem de cumprir promessas e que a tempestade não tivesse passado por completo. Alguns dias depois do confronto, Lia e Carlos finalmente sentiam que a vida começava a respirar. Entre risadas e planejamentos discretos para a viagem, eles tentavam recuperar o tempo perdido. Numa tarde, enquanto Lia caminhava pelo centro da cidade, Miguel apareceu inesperadamente. Seu carro estacionou de forma abrupta. Ele desceu e chamou pelo nome dela, com uma expressão calculada, tentando misturar charme e ameaça. Lia sentiu o coração disparar, mas manteve a postura firme, lembrando-se das promessas de Carlos e das provas que já tinham colocado Miguel em xeque. O olhar de desdém se transformou em raiva contida. Eu só quero conversar, disse Miguel, tentando controlar a voz, mas falhando. Não precisamos acabar assim. Lia deu um passo para trás. Acabou, Miguel. Suportei por anos as suas grosserias, suas ameaças e também as traições. Você fez outra família e precisa parar com esta obsessão que tem sobre mim. Siga o seu caminho e me deixa viver em paz. Miguel respirou fundo, tentando aparentar calma, mas a tensão nos olhos denunciava que ele finalmente entendeu. A guerra estava perdida. Sem dizer mais nada, ele subiu no carro e partiu, deixando Lia em silêncio, observando o carro desaparecer na esquina. Pela primeira vez, a sensação de perigo imediato parecia realmente dissipar-se. Alguns dias depois, a notícia chegou de forma discreta, mas suficiente para melhorar o clima que rondava Lia e Carlos. Miguel havia decidido se mudar para outra cidade, aparentemente para fugir da exposição e dos problemas legais que Carlos já tinha deixado claro que podia trazer à tona. Lia recebeu a informação com um suspiro profundo, sentindo o peso de anos de medo e ansiedade finalmente se dissipar. Carlos estava ao seu lado, segurando suas mãos. Agora podemos planejar nosso futuro sem a sombra do Miguel, disse ele, com um sorriso que combinava alívio e amor. Lia riu, sentindo-se leve como nunca antes. E você sabe o que significa? Perguntou, inclinando-se levemente. Podemos finalmente fazer aquela viagem. Carlos sorriu ainda mais, abraçando-a suavemente. Só nós dois, sem medo, sem passado nos atormentando, só nós. Eles passaram a noite discutindo detalhes da viagem, imaginando lugares tranquilos e passeios que permitiriam se perder e se reencontrar ao mesmo tempo. Cada planejamento era acompanhado por olhares profundos e toques sutis, lembrando que o amor que havia crescido silencioso agora florescia plenamente, sem barreiras. Enquanto a cidade dormia, Lia e Carlos permaneceram juntos, planejando, sonhando e finalmente sentindo que a vida havia lhes dado uma segunda chance. O carro seguia pela estrada, enquanto Lia segurava a mão de Carlos, sentindo o calor e a segurança do toque dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente livre, sem medo, sem pressões, apenas eles e a imensidão de um horizonte que prometia dias melhores. O destino era o litoral, com praias lindas e dias de calor, perfeito para noites de romance e momentos felizes. Ao chegarem, foram recebidos pelo cheiro do mar e pela brisa morna que entrava pelas janelas do quarto, decorado com flores e velas. Cada gesto, cada toque, era carregado de significado. A mão de Carlos acariciando suavemente o rosto de Lia, os olhares que diziam tudo sem palavras, o sorriso cúmplice que transformava o quarto em um refúgio seguro e apaixonado.
Aquela primeira noite de casal sem medos, sem ameaças, foi marcada por carícias demoradas, beijos intensos e um abraço que selava a confiança, o respeito e o amor que agora os unia definitivamente. Durante os dias seguintes, entre passeios, conversas e risadas, Lia e Carlos começaram a planejar o próximo passo da vida juntos. Sentados à beira da praia, ele segurou as mãos dela e sorriu. Então, e o casamento? Lia apertou as mãos dele, olhando nos olhos do homem que aprendeu a amar e admirar. O casamento, nosso começo oficial. Será em breve e não vou escolher a pessoa errada. Agora tenho certeza que estou fazendo a melhor escolha da minha vida. Lia riu, sentindo uma felicidade plena, e encostou a cabeça no peito dele. Pela primeira vez, sabia que o passado havia ficado para trás. Miguel, com todas as ameaças e manipulações, era apenas uma lembrança distante. O futuro, brilhante e seguro, era deles. Entre o som das ondas e o cheiro do mar, os dois começaram a imaginar a cerimônia, a festa e uma vida inteira de amor, confiança e cumplicidade. E assim, finalmente, Lia e Carlos iniciaram um novo capítulo. Um capítulo onde o amor verdadeiro, conquistado com coragem, paciência e superação, seria a base de todos os dias que ainda estavam por vir. Obrigada por ter ficado até aqui. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e de onde está falando, se inscreva no canal e compartilhe com uma amiga que gostaria de conhecer o nosso canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias. Até a próxima história de romance e superação.